Começo mesmo por si, Julião Arnaldo, como é que olha para esta segunda volta em Maromeu e como é que olha também para este pronunciamento do Votar Moçambique? Nós sabemos que são várias organizações da sociedade civil que fazem parte desse organismo, que se juntaram ainda hoje para dar, para revelar melhor o seu relatório, que não olha com bons olhos este processo. Eles dizem que, comparando com o anterior, este foi pior. Bom, Concorda? O que é que tem a dizer sobre isso? Sobretudo porque consolidam a vitória da Frelimo. se calhar a preocupação é justamente essa. E as pessoas ficam preocupadas quando a Frelimo vence eleições. Eu fico preocupado também quando organizações da sociedade civil que deveriam ser árbitros neste processo claramente têm preferência. A preferência é os partidos da oposição, em particular, não. É só correr a página oficial dessas organizações e pela forma como elas também são constituídas. São organizações que são financiadas por alguns países ocidentais hostis ao Partido Frelimo e há necessidade dessas organizações para a sua sobrevivência, até muitos deles vivem do salário que recebem dessas organizações, têm que fazer alguma coisa, mostrar que estão a trabalhar. Porque, definitivamente, a função da observação não é aquilo que temos vindo a verificar nos últimos atos eleitorais, sobretudo esse de Marromeu, atingiram um ponto que eu não sei até que ponto que os próprios órgãos eleitorais poderão, nos próximos tempos, caso a caso analisado, dar certificação para observadores eleitorais de algumas organizações, porque extravasam de longe aquilo que são suas competências. Uma coisa é ser observador eleitoral, e ser observador eleitoral tem uma série de requisitos e competências. Porque o que notou-se agora é que muitas organizações credenciadas para poderem fazer o seu trabalho nas 8 mesas, nesse caso que foram repetidas em Marromeu, desempenharam o papel de delegado político, em que até o próprio RENAM e o MDM, se calhar, tiveram menos pessoas dentro das mesas comparado com as organizações da sociedade civil, que exigiam editais. Mas a lei é muito clara em relação a isso. Quem tem que receber os editais, em que condições, e qual é o papel do observador, quer nacional, quer internacional. Não é intervir como fosse um delegado ou mandatário de um partido político. Há limites e eles, de certo modo, extravasaram esses limites e trouxeram. E vai reparar também que todos os partidos da oposição, em caso particular na MDM, os números que avançam como contestação são números fornecidos por essas organizações da sociedade civil, que na verdade não passam de partidos políticos camuflados em organização da sociedade civil. Mais do que isso, só para ter uma ideia, se não for o CIP ou uma outra organização, Votar Moçambique, ou seja que lá for, antes dos órgãos eleitorais anunciar os resultados oficiais das eleições, Eles já tinham resultados preliminares. Já tinham resultados preliminares publicados na sua página oficial, violando claramente a Lei 7/2018, de 3 de agosto. Porque acho que é do artigo 40, vem claramente, é proibido fazer sondagem, contagens paralelas, e a única entidade que pode fazer anúncio de resultados oficiais é os órgãos eleitorais. E nunca, havendo ilicitudes ou ilegalidades, como queiram, essas organizações têm a obrigação ou dever, sim, de registrar essas irregularidades e informar por escrito ou oralmente os órgãos eleitorais. E apresentar no final do dia um relatório, como fizeram, penso que julgo que fizeram agora, aos órgãos eleitorais, para que esses órgãos eleitorais possam julgar os ilícitos que por eles foram apresentados, no sentido positivo ou não, mas depois tomar-se uma decisão. Agora, me parece que eles acabam abocanhando o processo, adiantando o processo dos partidos políticos, e exercem o papel dos delegados políticos, dos mandatários dos partidos políticos, que
chegam a não perceber qual é, na verdade, o seu papel. Mas, claramente, a partir do momento que tu percebes que são organizações que são financiadas e vivem de financiamento, e para viver de financiamento tem que fazer um relatório bonito para o patrão, claramente é mais ou menos o que tu percebemos agora. Erasmo, como é que olha para esta repetição em algumas mesas em Maromeu? Por um lado, a contestação do Votar Moçambique, mas por outro, aquilo que nós assistimos, né? Os tumultos, as perseguições, o ambiente, digamos que, de marasmo que se viveu em Maromeu. Primeiro, isto é uma confirmação de que, de fato, as instituições, os órgãos eleitorais têm muito ainda que aprender, de modo que a gente não fique feliz quando falamos de repetição das eleições. Isto, na verdade, prova o quanto nós somos incompetentes para desempenhar uma dada tarefa, uma dada função. O outro aspecto é a postura do partido no poder, que adota sempre, quando vai a eleições, de ter a certeza de ganhar estas eleições. Nunca se deve, na democracia, pautar pela certeza em relação aos resultados. Quando você já sabe que eu vou jogar e já ganhei, é que alguma mina está ali preparada. E nós temos ouvido várias vezes, em todas as declarações que a Frelimo faz em relação às eleições, da total certeza que tem quando vai às eleições. Uma democracia nós chamaríamos de otimismo. Não, isso não é otimismo, é total certeza, porque as eleições, quer dizer, já há uma preparação clara de que o resultado, até já sabe os números com que vão ganhar, quer dizer, parece que já sabe quem vai votar e quem não vai votar. Agora, nós sabemos com que mecanismos é que se faz esta sondagem de opinião, do mundo a se saber a base do resultado final. Agora, isto é muito preocupante. Agora, o outro aspecto que tem a ver com os observadores eleitorais, observadores, seja nacionais ou internacionais, é o fato que para mim agrada, eu ouvir a Embaixada dos Estados Unidos também a repugnar as eleições, a segunda volta das eleições, que é uma carta emitida, eu tive a chance de ver ontem, e isso mostra que, de alguma forma, as organizações da sociedade civil estão a se organizar de modo a ter um olho aberto, um olho cidadão, e fazer face àquilo que é o seu papel de pressionar para que as leis, as boas leis sejam efetivadas dentro do nosso Estado. Agora, custa-me ficar feliz quando escuto declarações da Frelimo ainda, a olhar que sempre que alguém denuncia, quer dizer, o árbitro, quando está a apitar mal, e depois os espectadores do jogo, eles dizem que queremos ver o vídeo árbitro, porque nós achamos que houve um golo ali, ou não houve golo, e depois nós ouvimos que o árbitro, não é possível, não é possível, porque vocês não são, quer dizer, qual é o papel que eles têm, se não é de denunciar, de olhar os ilícitos eleitorais, e depois eles repugnarem qualquer resultado, com os órgãos e acompanhar, ter esse direito. Lado a lado. Fica aqui claro que a lei que os órgãos eleitorais usam, esta é uma lei ad hoc, é uma lei que só serve no momento para beneficiar a eles, tanto que já vimos situações em que toma-se uma decisão para depois dizer, não, a lei que foi usada não era inconstitucional. Quer dizer, isso mostra de alguma forma que existe muito de trabalhar com como chamaria de não é imprevistos, com situações de criar um cenário simplesmente para beneficiar a quem os órgãos eleitorais querem que de alguma forma ganhe as eleições. Isto é muito mau, é errado. Eu repito que isto é errado, não deve acontecer. Em primeiro lugar, eu gostava de ouvir que quem foi penalizado pelos ilícitos eleitorais decorrentes nas passadas eleições, para condicionar a segunda volta, antes mesmo de dizer que não, houve segunda volta. Agora, até agora não tenho relatos, talvez é a minha pouca informação, mas se encontrar o maior número, dizer que, olha, de fato, se houve segunda volta, porque houve
este ilícito, e as pessoas todas que fizeram isso foram responsabilizadas. Agora começamos a ver qual é, de fato, o papel dos órgãos eleitorais. Mas fora isso, está claro que tudo ainda é mal fantochado. De fato, a Frelimo é uma máquina, e não uma máquina qualquer, uma máquina de cortar qualquer oposição que exista dentro do terreno moçambicano. E isso é muito, muito chato, num momento em que o mundo nos mostra que o melhor, ainda que não seja o único, mas o melhor de todos os regimes políticos que devemos adotar seja a democracia. Esta negação que fazem de forma clara e bem preparada com a democracia é um assassinato, uma coisa muito ruim que nós gostaríamos de E qual é a sua repetir. expectativa em relação ao Conselho Constitucional que recebeu do Votar Moçambique este relatório que com certeza vê lá todos os aspectos ligados a ilícitos eleitorais que eles detectaram? Como é que vê que vai reagir? Tendo em conta, sobretudo, a sua reação já desde as eleições autárquicas de outubro até esta parte. Não há muito o que esperar. Primeiro porque, conforme já anunciava o princípio básico da democracia, que é ter as incertezas em relação aos resultados, algo que o Conselho Constitucional já sabe a quem vai dizer que ganhou as eleições. Acho que já tem o decreto que aprova, ou melhor, que diz quem ganhou as eleições. Outro aspecto é aquilo que nós chamamos de... Porque não há certeza em relação às instituições. Tanto os observadores internacionais, assim como nacionais, já não creem naquilo que são as instituições do Estado. Há muita desconfiança. Agora, ainda que o Conselho Constitucional chegue e diga, olha, anulamos, vamos à terceira volta, se que existe, se a lei não permitir, essa decisão nunca, para nós, nos coloca numa situação de competência em relação ao Conselho Constitucional. Há uma necessidade de se fazer uma reforma, primeiro, da mentalidade dos concorrentes às eleições, que é tornar a democracia o único jogo da cidade, que é esta ideia que nós queremos, tornar-se uma cultura, um hábito, gostar dessa coisa acontecer. Porque só pode acontecer não com a decisão do Conselho Constitucional, mas sim com a decisão de todos os partidos que vão concorrer. Quer dizer, nós queremos jogar e concordamos com as regras do jogo. Agora, não é para nós ficarmos à espera de ilícitos eleitorais e achar que o árbitro vai apitar que é uma falta. Não, nós jogamos para cometer faltas e depois temos falta vermelha, não sei o que mais. Não é isso que se espera dentro da democracia. O que se espera, sim, é que aqueles que vão ao jogo concordem com as regras e queiram cumprir com as regras todas. Agora, fora isso, ainda que a decisão final do jogo democrático seja favorável ou desfavorável a alguém, nós nunca vamos nos sentir felizes enquanto os concorrentes não estão felizes na forma como eles estão a concorrer. Agora, há um problema muito sério. Quando se fala de ilícitos eleitorais, alguém foi roubado, nunca olham que o MDM foi roubado. Porque aqueles que estão, de alguma forma, a obstruir as regras eleitorais são, por um lado, temos a Renan, por um lado a Frelimo, são eles que depois dizem, não, eu ganhei. Quer dizer, puxa, mas todos eles sabem que toda a fraude foi protagonizada de modo a afastar a outra oposição, entre eles também ficar aí se acusando. É muito feio, é errado, repito, é muito errado esta postura que nós temos em relação às instituições. Quer dizer, as instituições elas devem, de alguma forma, adotar uma nova postura e também é muito feio essa postura que os partidos, em particular a Frelimo, têm de adivinhar as eleições, os resultados das eleições, saber, ser uma espécie de um curandeiro. Não sei se passa primeiro por a Metram para saber que de fato vamos ganhar e depois dizer que ele é legitimado.